Olá, alunos! Estamos começando aqui nossa aula de número 10 e vamos estar falando um pouquinho sobre RAID. Aqui tem uma atividadezinha para a gente ver o que a gente tem de noção. As características são essas aqui do lado: economia, redundância, desempenho, confiabilidade, capacidade, disponibilidade. E os cenários são esses aqui. Um usuário está preocupado porque a falha de um HD causará perda de dados importantes. O que seria isso? Se um HD falhar, pode causar, então teria relacionado aqui com redundância. O que seria a explicação disso? Isso envolve a existência de recursos de backup que podem substituir rapidamente os dispositivos com falha e perda de dados ou conectividade. Vamos para o próximo cenário aqui. Um gerente quer ter a certeza de que os funcionários podem acessar os dados necessários quando precisam. Isso teria a ver aqui com o princípio de disponibilidade, né? São recursos de TI que podem ser acessados por aqueles que precisam sempre. Vamos para o próximo aqui. As taxas de transferência de dados do HD foram identificadas como a causa de atrasos de trabalho. Tem a ver aqui com desempenho, né? Essa é a taxa em que as tarefas podem ser realizadas. Para dispositivos de armazenamento, geralmente são as taxas de leitura e gravação em megabytes por segundo. Uma pequena empresa cresceu recentemente e está ficando sem espaço de armazenamento de dados. Seria o que? Capacidade, né? Essa é a quantidade de dados que pode ser armazenada. Uma empresa está comprando HDs maiores e descobre que eles são muito caros. Tem a ver aqui com economia. Este é o custo relativo de uma solução com base em seu benefício. As coisas econômicas custam menos do que outras para os recursos que oferecem. E aqui sobrou confiabilidade, que seria os dados corrompidos estão causando problemas com os aplicativos. Isso ocorre quando os dispositivos funcionam como pretendidos para uma quantidade de tempo predictable, né? Falando aqui um pouco agora sobre os conceitos de RAID, os dispositivos de armazenamento podem ser agrupados e gerenciados para criar grandes volumes de armazenamento com redundância. Para fazer isso, os computadores podem implementar a tecnologia RAID, que seria matriz redundante de discos independentes. O RAID fornece uma maneira de armazenar dados em vários dispositivos de armazenamento para disponibilidade, confiabilidade, capacidade e redundância ou melhoria de desempenho. Além disso, pode ser econômico criar uma matriz de dispositivos menores do que comprar um único dispositivo de capacidade combinada fornecida pelo RAID, especialmente unidades muito grandes. Para o sistema operacional, uma matriz RAID aparece como uma única unidade. Os termos a seguir descrevem como a RAID armazena dados nos vários discos. Muita atenção nisso daqui, porque é a chave de todos os conceitos aqui. O stripping, esse tipo de RAID, permite que os dados sejam distribuídos por várias unidades. Isso proporciona um aumento significativo no desempenho. No entanto, como os dados são distribuídos por várias unidades, a falha de uma unidade significa que todos os dados serão perdidos. O que seria esse stripping aqui? A gente está vendo aqui nessa imagem vários HDs, né? Um dado ele vai ser dividido na quantidade de HDs que a gente quiser, e com isso a gente vai aumentar então um ganho de desempenho muito grande. Só que por outro lado, o que acontece? Se eu tenho aqui meu dado dividido em 3 HDs e um desses HD falha, eu perco esse dado. Então, essa questão de stripping aqui, ela pode ser benéfica pelo desempenho, mas pode ser prejudicial por essa questão de perda de um dos HDs. O espelhamento. Esse tipo de RAID armazena dados duplicados em uma ou mais unidades. Isso proporciona redundância para que a falha de uma unidade não cause a perda de dados. O espelho pode ser recriado, substituindo a unidade e restaurando os dados da boa unidade. Um exemplo de espelhamento aqui. Tudo que é gravado nesse HD é gravado no outro. Se um estragar, eu posso trocar, colocar e duplicar esses arquivos aqui para o novo. Paridade. Esse tipo de RAID fornece verificação básica de erros e tolerância a falhas, armazenando somas de verificação separadamente dos dados. Isso permite que a reconstrução de dados perdidos sem sacrificar a velocidade e a capacidade como o espelhamento. O que acontece? O que seria essa paridade aqui? O dado ele vai ser gravado lá em XHDs e ele vai pegar lá um pedacinho desses arquivos, fazer uma soma lá de verificação e tudo mais, e vai armazenar isso em um outro HD. Caso um desses HDs
iniciais falhem, com essa paridade consegue restaurar o arquivo. E aí, dupla paridade, esse tipo de RAID fornece tolerância a falhas até 2 unidades com falha. Seria a mesma paridade, que só que a taxa de falha é maior. A figura mostra um compartimento de unidade grande que pode ser usado em um data center, com uma ou mais implementações de RAID. Os gabinetes de drive podem ser utilizados com hot swap, isso significa que uma unidade que falha pode ser substituída sem desligar todo o RAID. Desligar o RAID pode tornar os dados do RAID indisponíveis para os usuários por um período de tempo prolongado. Nem todas as unidades e tipos de RAID suportam hot swap. O que seria esse hot swap? Seria troca rápida, né? Troca quente. O HD está com problema, você simplesmente destrava lá e arranca ele sem ter que desligar o equipamento. E aí aqui agora falando sobre níveis de RAID, né? A gente viu lá sobre os conceitos. Agora vamos falar sobre os níveis de implementação. Alguns, os mais utilizados. Há vários níveis de RAID disponíveis. Esses níveis usam espelhamento, distribuição e paridade de maneiras diferentes. Níveis altos de RAID, como RAID 5 ou 6, usam distribuição e paridade em combinação para fornecer velocidade e criar grandes volumes. A figura mostra os detalhes sobre os níveis de RAID. Os níveis de RAID superiores a 10 combinam níveis inferiores de RAID. Por exemplo, o RAID 10 combina as funcionalidades do RAID 1 e o RAID 0. Vamos lá, o RAID 0 aqui. Quantos HDs eu preciso no mínimo para funcionar? 2. Os recursos são stripping. O que é o recurso stripping? Eu vou pegar o dado lá, ele vai ser dividido entre esses dois HDs e vai ser gravado. As vantagens: desempenho e capacidade. Desvantagem: todos os dados serão perdidos se um disco falhar. Vamos lá, exemplo desse RAID 0 aqui. Eu tenho dois HDs, HD1 e HD2. Aí eu tenho o meu arquivo lá. E quando ele for ser gravado, ele vai ser dividido e ser gravado um pedacinho no HD1 e um pedacinho no HD2. Com isso, eu tenho um ganho de desempenho muito grande, porque ao invés de eu estar gravando só em um HD, eu estou gravando em dois. E a questão do armazenamento também, porque se cada HD possui 500 GB, somando isso daí, eu vou ter como se fosse um HD de 1 TB. Vamos aqui para o nível 1. Número mínimo de unidades também é 2. E os recursos é de espelhamento. As vantagens aqui seriam o desempenho e a confiabilidade, né? Desempenho na leitura, e quando você vai ler, você pode ler de 2 HDs ao mesmo tempo. A confiabilidade, porque se um HD estragar, você teria um outro ali de redundância, né? As desvantagens: a capacidade é metade do tamanho total da unidade. O que acontece? No RAID 0, se a gente tinha lá 2 HDs de 500 GB, cada um, né, somaria e viraria um HD de 1 TB. Aqui não. Se estão 2 HDs de 500 GB, continua o armazenamento total para ser gravado o RAID continua sendo 500 GB. Porque o que for gravar em um vai ter que gravar em outro. Então não consigo aumentar essa capacidade como um RAID 0. No RAID 5 aqui, o número mínimo de unidades são 3. Os recursos são stripping com paridade. O desempenho, as vantagens: desempenho, confiabilidade e capacidade. As desvantagens: leva tempo para reconstruir o array se um drive falhar. Tanto esse quanto 6 são os mais utilizados, né? O que seria esse stripping com paridade? Ele vai gravando, são 3 HDs lá, né? Ele grava um pedacinho nos dois primeiros e no terceiro lá ele guarda a paridade. Se um desses dois estragar, ele consegue pegar a paridade do terceiro. E aí nem sempre um HD vai ficar só com a paridade. Essa paridade ela pode mudar aí entre os HDs. Bom, RAID 6 aqui, né? O número mínimo de unidades aqui está 3, mas seria 4. O stripping com dupla paridade, né? Seria a mesma forma do 5 aqui, só que aí ele vai gravar uma dupla paridade nos HDs, por isso que precisa de no mínimo 4 unidades. As vantagens: igual ao RAID 5, mas pode tolerar a perda de 2 unidades. E as desvantagens é que leva tempo para reconstruir o array se um ou mais drives falharem. O nível RAID aqui, né, na 10, o mínimo seria 4, seria espelhamento e distribuição, os recursos. As vantagens: desempenho, capacidade, alta confiabilidade. Desvantagens: a capacidade é metade do tamanho total da unidade. Seria mais ou menos o esquema aqui do RAID 1. Esse RAID 10 aqui, tanto 10, aqui está 10.01, mas eles têm uma diferençazinha. Um primeiro ele divide o arquivo, depois ele duplica, e o outro duplica já dividido. Atividadezinha aqui, pausa o vídeo 10 segundos, já a gente retorna. Vamos lá. O nível aqui e o que ele tem de funcionalidade, né? O nível 0, ele tem uma funcionalidade de stripping. O nível 1, de espelhamento somente, né? O de 5 aqui, paridade. O 6, paridade dupla. E o 10, stripping e espelhamento.
Bom, isso aí, acertamos tudo. Chegamos ao final dessa aula, bem curtinha. E na próxima aula vamos ver aqui sobre essas portas, conectores e cabos. Obrigado, pessoal. Até lá.